povo de Deus. Hoje, quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025. Como passa rápido, hein? E como sempre, todos os dias, eu trago para vocês o Evangelho do dia com a minha meditação, né? Não posso faltar, que seja de madrugada, que seja de manhã, de tarde ou de noite. Sempre, a hora que eu tiver um tempinho, estarei aqui comentando com vocês a respeito do Evangelho do dia, que é o modo de nós falarmos com Deus. Se a gente não lê o Evangelho, se a gente não ouve os pregadores, né? Se a gente não vive a palavra de Deus, se a gente não anda para a igreja, se a gente não liga com os mandamentos, com os sacramentos da igreja, então está longe de nós sermos um católico de verdade, né? Um cristão obediente a Deus. Então, o cristão tem que ter ligação com Deus. Já estou fazendo aqui um comentário logo no início para vocês compreenderem um pouco. Já que sei que cada um já tem a decisão da sua vida, né? Mas pode ter alguém pensando, alguém que se afastou da igreja, que se afastou do Evangelho, pode estar pensando em voltar, né? E estou dizendo para vocês, se a gente não reza todos os dias, se a gente não acompanha o Evangelho de cada dia, então que ligação, que intimidade nós estamos tendo com Deus, nosso Pai? Se existem 3 atitudes religiosas para o cristão obediente, que é orar, né? 3 práticas, 3 atividades que nós devemos fazer todos os dias, que é rezar, o mesmo que orar, né? Que é o modo de nós falarmos com Deus, que é praticar a caridade, né? Que é o mesmo que a esmola, e o jejum. Orar, rezar, porque é o modo de a gente falar com Deus. Já pensou um filho que não fala com o pai? Aí na tua casa, aí, neste momento. Já pensou se o teu filho não fala com você? E se você não responde ao teu filho? Que relação é essa? Que intimidade, que amor é esse que você tem? É claro que tem tudo para dar errado no futuro, né? Do filho cair no mundo da perdição e acompanhar as coisas, as coisas mundanas, né? Acompanhar os ensinamentos dos outros do mundo. Ele vai viver do jeito que o mundo ensina a ele, principalmente as pessoas que não querem o bem dele, né? Então temos que conversar todos os dias com nossos pais, né? Já que está difícil hoje em dia. Então, na vida cristã, isso acontece através da oração, de ler o Evangelho, de ouvir o Evangelho, de andar para a igreja. Então, se isso não está acontecendo com você, então você ou eu também, né? Que também eu me incluo. Se isso não está acontecendo com a gente é um católico, um cristão de fachada, né? Apenas dito, de boca para fora. Se a gente não pratica a caridade, que é um modo da gente querer bem os irmãos, né? Quando o irmão precisa de ajuda e a gente puder fazer alguma coisa e a gente não faz, às vezes a gente faz até o que não pode por um irmão carente que está precisando, que está num aperreio, né? Pode ser de doença, pode ser financeiramente, pode ser de qualquer outra forma. Então, se nós não fazemos nada por esse irmão, que relação é essa que nós estamos tendo com nossos irmãos? Aí dentro da tua casa, da minha casa, se um irmão meu está numa precisão e eu não faço nada por ele, que relação é essa? Que amor é esse? Que família é essa? No sentido de gostar um dos outros, de amar um aos outros, de ser obediente dentro daquele lar, dentro daquela casa.
E se eu não tenho respeito comigo mesmo, né? Se eu não gosto de eu mesmo, se eu não tenho respeito com o meu corpo, se eu coloco ele no mundo dos vícios, das bebedeiras, das comelanças, das drogas, da mentira, se eu coloco ele tudo, que mostra que eu não tenho controle, aquelas coisas como, por exemplo, o celular, é quem vai me controlar. Então, eu tenho que ter o controle sobre mim, sobre o meu corpo. Então, isso é o jejum, é colocar freio, limites, né? E também, o jejum você pode fazer sobre qualquer coisa que você é viciado, né? Tirar um tempinho, um dia mais ou menos, para você deixar isso, para você sentir na pele. Por aquelas pessoas, sentir o que aquelas pessoas que não têm a condição que você tem, sentir o que elas sentem todos os dias, para você ver mais ou menos como é, o que elas passam. Já que é diferente, porque você vai comer no outro dia, você vai ter aquela coisa de volta no outro dia, que você tem guardado aí, né? E aquela pessoa que não tem nada, vai continuar do mesmo jeito, com aquela precisão, com aquela fome de qualquer coisa que seja na vida, né? Pode ser até do evangelho mesmo, porque não tem quem pregue para ela, né? Nem ela procura a igreja, ela procura assim uma pessoa que saiba falar de Deus, do evangelho de Jesus Cristo para ela. Então, jejum, oração e caridade, esmola, são 3 atitudes de um bom cristão. Estou aqui pregando, falando nesse momento, e o trovão já está roncando ali, né? Graças a Deus, está perto de chover novamente. É uma bênção muito grande de Deus para conosco, né? Nesse tempo de quintura, de mudanças climáticas. Então a chuva é um modo de a gente ver Deus, né? Na natureza, nas pessoas, na comunidade, na igreja, na palavra de Deus, em qualquer coisa, né? A gente pode ver Deus, uma coisa que a gente não tem como fazer, né? Por ação humana, por a mão humana. E a gente vê na natureza Deus agindo no meio de nós. Isso é uma prova de que Deus existe. Então já comentei demais aqui, vamos para o Evangelho do dia, que está no livro de Marcos, no capítulo 8, e dos versículos de 27 a 33, que tem como tema: Tu és o Messias. E começou a ensiná-lo, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito. Ouça agora o Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás.
Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. Bem, o evangelho de hoje, que é a continuação daquele de ontem, e de vários outros que nós ouvimos durante esta semana, né? Que se inicia, já estamos na quinta-feira, no meio da semana, e dias atrás, né? De semana atrás. É a continuação, né? E Jesus vem fazendo o seu projeto de salvação, né? Ao qual ele veio, a sua missão, enviado por Deus, mostrando quem ele é, que ele é o Messias, né? Jesus, ele vai atraindo discípulos, pessoas para seguir ele, já que a gente não permanece aqui para sempre, né? Precisa atrair pessoas, chamar pessoas para um dia, quando a gente sai daqui através da morte física, né? As outras pessoas assumirem, né? Às vezes a gente adoece, né? E precisa de alguém que assuma a liderança da igreja, desta missão, né? De evangelizar, de fazer os trabalhos do evangelho, né? Dessa missão a qual Jesus veio trazer aqui na terra, que é a salvação, a boa nova, a esperança para os pobres, os que não tinham condição, não tinham esperança de salvação, né? E no decorrer dos tempos, Jesus vai atraindo pessoas. E só por exemplo, no dia de ontem, trouxeram para Jesus uma pessoa que era cega. E aquela pessoa, Jesus curou ela em duas etapas, né? A primeira etapa, aquela pessoa ficou vendo assim como as árvores, como quem estavam andando, né? Ou seja, com a vista turva ainda, não estava completamente limpa, né? E na segunda etapa, Jesus curou aquela pessoa, ela ficou vendo com nitidez, aquele cego, né? Que a gente pregou no dia de ontem, né? É só ver no vídeo aqui abaixo, em minhas redes sociais, né? Jesus curando este cego, né? Este cego, ele representa cada um de nós, né? Temos muitas pessoas cegas, precisando enxergar o Cristo, o Messias que está no nosso meio, né? E essas coisas, elas não acontecem da noite para o dia. Isso é um processo que vai desenrolando durante toda a nossa vida, né? Você vai aprendendo com a maturidade, você vai conhecendo Jesus, né? Os discípulos aqui ainda eram novatos na fé. Eles iam, assim como qualquer um de nós, iam aprendendo com o passar dos tempos, né? Jesus ia mostrando quem ele era, que ele era o Messias enviado de Deus, mas eles não acreditavam. E no decorrer dos tempos é que isso ia acontecendo, né? Então Jesus curou aquele cego em duas etapas. Na segunda, ele ficou vendo com nitidez, ou seja, ele ficou enxergando Jesus. Tem muitas pessoas que dizem que aceitou Jesus, que agora é católico, né? Mas isso acontece no decorrer da nossa vida. A conversão, ela é diária. Todos os dias a gente tem que mostrar, tem que fazer algo para provar que a gente é mesmo um católico ou um cristão qualquer, né? Então isso é no dia a dia que acontece. Ontem aquele cego não enxergou completamente, ele ficou vendo as pessoas como se ele estivesse como um bêbado, né? Que vê uma pessoa só vê três, né? Uma coisa só vê três, assim,
as coisas barulhentas, não nítida, não bem limpa como deveria ser, né? Aí com esse evangelho de hoje, Jesus completa a conversão deste cego, que significa nós, principalmente os discípulos que estavam com Jesus naquele dia. Mas esses discípulos somos nós. A gente não vai conseguir enxergar no primeiro dia quem é Jesus. Como eu já falei várias vezes em minhas pregações, tem pessoas com 80 anos, 90 anos, que ainda estudam a palavra de Deus e vai descobrindo coisas que eles não sabiam, né? A gente vê muito bem padres, bispos, o Papa, estudando ainda e descobrindo coisas novas. Porque a vida em Deus é um mistério, né? Que significa que não tem fim. Quanto mais você estuda, mais você aprende. E nunca chega no fim. Cada dia descobrindo mais e mais coisas novas. Então Jesus, com a cura deste cego de ontem e outros aqui para trás, né, que ele soltou a língua, a pessoa era muda, tinha dificuldade para falar também, ele soltou a língua dele para ele falar, ouvir Jesus e falar de Jesus. É assim que deve ser com cada um de nós, né? Mas isso é no passar dos tempos. Então a cura deste cego e desse mudo e mais coisas que Jesus ia contando através de parábolas, é para a gente enxergar quem é o Messias. Então ele procurou no evangelho de hoje o que é que andam dizendo por aí, quem ele é, quem Jesus é, né? Jesus já sabia quem ele era, mas ele queria ouvir a opinião das pessoas. Aí tinha uns que diziam, tem uns que dizem por aí que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros que tu és Jeremias ou alguns dos profetas. Aí Jesus vai perguntar aos discípulos, né? E vocês, o que é que vocês acham? Né? O tanto de coisa que Jesus fez ali, a multiplicação dos pães, levantar pessoas de sepultura, né? Aí ele quer saber dos discípulos, o que é que vocês acham, Deus? Aí Pedro, que é o primeiro papa, é quem responde certo, que ele é o Messias, o enviado de Deus, né? Aí Jesus vai e conta o que é que vai acontecer com ele, né? Que ele vai ser rejeitado, vai ser perseguido, vai ser morto, mas ele vai ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, recém-convertido, ele não queria que isso acontecesse com Jesus, né? Como qualquer um de nós não quer que isso aconteça com a pessoa que é o nosso líder, em qualquer área, que seja da igreja, do evangelho, da política, na justiça, em qualquer área da vida, né? Profissão qualquer. Você não vai querer que as pessoas, que você se entregue, o seu líder se entregue para as pessoas te matar, te odiar, te rejeitar e pregar você na cruz e ali ser morto, né? Aí Pedro, novato na fé, vai e chama Jesus, né? Repreende Jesus, que isso nunca aconteça. Ele não queria que acontecesse com Jesus, né? É por isso que Jesus manda que ele afaste, chamar até de Satanás aqui, né? Mas que Pedro, no decorrer dos tempos, ele foi compreendendo, como qualquer um de nós também que se dedica à palavra de Deus, vai compreendendo como é verdadeiramente o mistério do reino de Deus, descobrindo verdadeiramente quem é Jesus e o que foi que ele veio trazer aqui na terra. Ele não veio ser rei que exige soldados para defendê-lo, né? Armas de guerra. Ele é um rei que veio trazer o amor, veio trazer a paz. E o mundo odeia quem traz, muitos no mundo, né?
não quer saber de pessoas que dá valor a pobres, né? Que dá valor ao amor, que perdoa 70 vezes 7, né? Depois eu vou fazer um estudo aqui do Sermão da Montanha, do capítulo 5 até o 7 de São Mateus, para me fazer uma reflexão, para vocês conhecerem melhor o que Jesus quer de nós, né? Às vezes a gente diz que aceitou Jesus, que conheceu Jesus, que é um católico, mas não quer saber dos seus ensinamentos. Está longe de conhecer Jesus e aceitar Jesus, né? Então isso é um processo que desenrola durante toda a nossa vida. Não é da noite para o dia. Então no fim da vida, quando a gente recebeu o chamado, ou que a gente vá antes do dia, né? Então, Deus sabe se a gente viveu aquilo que a gente diz que era ou não, né? Ou seja, as provações estão aí. Ninguém é nada sem passar por provas. Temos que passar por provas e superando as provações, as perseguições, as tribulações, sem desistir, é que você está apto a entrar no reino de Deus. Então, eu sou Givaldo Raimundo de Almeida, já ficou aqui um pouco grande, e esta foi a minha mensagem de hoje, que estou fazendo aqui, deitado na minha rede, aqui na minha área, né? Então, um bom dia para todos, amanhã tem mais, e tchau, e até a próxima, se Deus quiser. Ai de mim se eu não evangelizar, disse São Paulo para todos nós. Amém. Tchau.